Fala galera, hoje eu gostaria de falar dessa maravilha de livro do renomado sociólogo brasileiro Guerreiro Ramos, cujo título é Negro Sou, a questão étnico-racial e o Brasil, ensaios, artigos e outros textos, publicado pela editora Zahar, sob a organização de Muriatã Barbosa. Muriatã Barbosa, que é um historiador, pesquisador e professor da Universidade Federal do ABC, ele é especialista aí do pensamento guerreiriano e nessa organização ele busca recuperar toda uma tensão que segue ainda bem atual e ainda tem muito a acrescentar aos debates contemporâneos sobre o racismo e identidade aí no Brasil. Já Alberto Guerreiro Ramos, nosso querido sociólogo, nasceu em 1915, em Santo Amaro, na Bahia. Veio de uma família de plantadores de cacau, é considerado um dos fundadores da sociologia brasileira. Ele também foi professor, ensaísta, poeta, servidor público, teórico da administração e político. Ele deu uma contribuição bem inestimável aí às discussões sobre o Brasil e sua identidade. Ele foi autor também de diversos livros bem fundamentais aí para o entendimento do país no campo da sociologia, da administração pública, e como obras A Redução Sociológica e A Nova Ciência das Organizações. Guerreiro atuou também como funcionário público, no funcionarismo público, né, em 1940 a 1960. Ele trabalhou em diversos órgãos, como o Departamento Nacional da Criança, o Departamento do Serviço Público. Ele foi assessor no desenvolvimento da Casa Civil do governo Getúlio Vargas e muitos outros institutos. O trabalho intelectual dele era bem comprometido aí com a solução de problemas nacionais como a mortalidade infantil, a miséria, o racismo, a administração pública, conflitos sociais, a industrialização, etc. Ele acreditava muito, Guerreiro, né, que o pensamento científico, o patrimônio científico é universal, mas ele acreditava também que era necessário descolonizar o conhecimento e a formação acadêmica do país, que os currículos das ciências sociais das faculdades deveriam estar mais atentas às exigências da vida brasileira. Pois Guerreiro acreditava que os antropólogos e sociólogos estavam vendo o problema do negro com lentes dos intelectuais norte-americanos e europeus. Aí ele achava que tinha uma exploração um tanto, entre aspas, exótica e pitoresca do tema, fecha aspas. E ele também foi um intelectual do teatro experimental do negro, que foi um teatro muito bem sucedido, bem articularizado, né? Que foi fundado por Abdias do Nascimento. Era um empreendimento considerado por Guerreiro, né? Abre aspas, dos mais audaciosos da vida cultural do nosso país, fecha aspas. E Guerreiro também dizia que o teatro era um movimento vanguardista de elevação cultural, econômica para os homens de cor, sendo o teatro experimental do negro um campo de excitação psicológica. E muitos negros se livrariam dos sentimentos de inferioridade e de vergonha de sua cor. Isso não faria que os negros se voltassem contra os brancos, e sim os faria livres da autoflagelação. Já sobre a questão racial, a qual Guerreiro foi muito engajado, como homem negro, né? Guerreiro ele defendia que para o homem de pele escura, a única possibilidade de caminhar para além do racismo que tinha construído o negro como algo negativo seria a aceitação da negritude como um valor. Guerreiro ele via a negritude como uma mensagem, assim, né? Para que os mestiços escuros assumissem sua negritude mesmo, a negritude existente, né? Para que daí se iniciasse um processo de autovalorização. O primeiro passo era aceitar a negritude e ver isso como algo positivo, para depois entrar aí no processo de que vai valorizar mais e mais as pessoas negras. Guerreiro ele afirmava, abre aspas, sou negro, identifico com o meu corpo, em que o meu eu está inserido. Atribuo à sua cor a suscetibilidade de ser valorizada esteticamente e considero a minha condição étnica como dos suportes do meu orgulho pessoal. Fecha aspas, uma frase aí muito bonita de Guerreiro Ramos. E qualquer movimento negro para Guerreiro que fosse assim de caráter agressivo, isolacionista, né, sectário, para Guerreiro isso vinha ferir de cheio a tradição nacional e se tornaria um mero caso de polícia. Pois Guerreiro acreditava que a negritude não é um fermento de ódio ou um cisma, e sim uma subjetividade, né, e uma vivência. Era um elemento que a sociedade brasileira que enriquecia a substância humana, né? Era algo que era para enriquecer, valorizar. Guerreiro acreditava que ser negro, abre aspas, é um título de glória, de orgulho para o Brasil, de ter se constituído no berço da negritude, a doce estranha noiva de todos nós, brancos e trigueiros. Muito bonita essa frase, né? De Guerreiro Ramos. Minha opinião pessoal sobre o livro é que o mesmo foi muito bem organizado, possui uma leitura muito fluida, objetiva,
Contudo, o pensamento de Guerreiro ainda é um caso a ser muito discutido, é um caso de muitos estudos, pois suas ideias, apesar de serem bem claras em muitos pontos, elas foram desenvolvidas em um ambiente complexo e precisa ser bem contextualizado para o pleno entendimento aí da sociologia de Guerreiro. Considero esse livro de extrema importância para todo e qualquer debate sociológico e racial no Brasil. Pois o pensamento de Guerreiro, acredito que, mesmo sendo escrito na metade aí do século passado, acredito que o pensamento dele ainda tem muito a contribuir para os debates atuais. Valeu, galera. Um forte abraço, paz para todos.